Olá, meu nome é Kécio, eu sou estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Acre. E hoje vou apresentar o trabalho Análise da evolução dos valores de residências unifamiliares de padrão médio. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o engenheiro civil Elei Assis, o professor engenheiro civil Esperidião Lima e o professor engenheiro civil Pedro Segovia, na Universidade Federal do Acre. O conteúdo da introdução, a gente tem que a construção civil sempre foi um dos fatores responsáveis por apressar as taxas de crescimento da economia brasileira, desde o início do século XXI, né, em função dos fortes estímulos, como a expansão das linhas de crédito, a diminuição das taxas de desemprego e o aumento real do salário brasileiro. Portanto, se tornou indissociável essa evolução do setor imobiliário com a atividade econômica do país. Esse mercado imobiliário que a gente tanto estuda, ele é dividido em três componentes, né, que são os bens que são levados ao mercado, as partes interessadas em vendê-los e as partes interessadas em comprá-los. Nesse estudo, a gente utilizou um método comparativo de dados de mercado para verificar o comportamento dos valores por metro quadrado das residências unifamiliares da cidade de Rio Branco, considerando principalmente os anos de 2015 a 2017. E as normas que regem esse trabalho são as normas da ABNT, né? NBR 15653, métodos de avaliação. Sobre os objetivos, o professor Pedro vai falar um pouco mais. Os objetivos da pesquisa teve como finalidade aí, analisar o comportamento do mercado imobiliário e fornecer dados que ajudem a estimular os valores para futuras avaliações do município de Rio Branco. Para isso, nós tivemos como os objetivos específicos definir um modelo de imóvel através de uma amostragem, coletar e analisar os dados existentes entre o período, né, do estudo, que compreendeu de 2015 a 2017, e então realizar as avaliações de imóvel utilizando aí um modelo amostragem de coletas. Sobre a metodologia, a gente buscou principalmente fazer um estudo da bibliografia de novo. Sobre a metodologia, a gente primeiramente teve que fazer um estudo da bibliografia sobre avaliações imobiliárias. Depois a gente teve que contatar uma empresa que trabalhasse com avaliações imobiliárias aqui na cidade de Rio Branco, né? E aí a gente buscou a 95 Engenharia e ela nos forneceu 203 laudos de avaliações que serviram como amostras para o nosso trabalho. Considerando os fatores que ela analisava e os fatores padrões definidos pela NBR, a gente conseguiu definir o imóvel modelo, mas nem sempre as amostras elas possuem os mesmos dados para os fatores. Então, foi necessário a gente fazer tanto a definição como um tratamento dos dados. E esse tratamento ele foi feito na plataforma TS-SysReg. E com isso, a gente conseguiu fazer 3 avaliações. Porque o período foi de 2015 a 2017 dessas avaliações, e a gente dividiu ela em 3, indo de abril de 2015 a março de 2016, abril de 2016 a março de 2017, e aí de março de 2017 até 12 de 2017, que foi a finalização da pesquisa. Ainda sobre a metodologia, a gente tem aqui a distribuição das amostras, né? Então, todas as 203 amostras a gente pegou e conseguiu catalogar elas para tentar ver onde estavam distribuídas a maior parte das nossas amostras. Então, a gente que tem que na área construída, a maior parte das nossas amostras tinham até no máximo, a maior parte tinha até no máximo 200 metros quadrados. Com relação ao padrão de acabamento, a maior parte delas era um padrão médio. A área do terreno estava entre 100 e 300 metros quadrados. Geralmente elas tinham nenhuma ou uma suíte. Quantidade de banheiros tinha 1 ou 2 unidades, a maior parte delas. E estavam predominantemente isoladas, né, e não em condomínio. Ainda assim, a gente conseguiu definir, então, o nosso imóvel modelo. O definir discussões, nós tivemos que dividir, como eu falei anteriormente, em 3 avaliações. A primeira avaliação, ela foi dividida entre março de 2015. Como eu falei anteriormente, nós tivemos que dividir em
Com relação aos resultados de discussões, nós tivemos que dividir em 3 avaliações, como eu falei anteriormente. A avaliação número 1, ela compreende o período entre abril de 2015 e março de 2016. E analisamos 69 amostras. Com relação aos seus parâmetros, a gente teve um coeficiente de correlação de 0,93, maior do que o 0,8 solicitado pela bibliografia, e uma significância de 0,1, que é maior do que o 0,05, que também era solicitado pela bibliografia, trazendo, então, um grau de fundamentação 3. Com relação à análise dos resíduos, quando a gente verificou os resíduos da avaliação, né, a gente teve que 67% deles estavam entre menos 1 e 1, e 98% estavam entre menos 1,96 e 1,96, o que nos mostrou que os dados estão dentro da normalidade, né? E aí a gente tem aqui, então, as variáveis, né, as equações e a significância delas. Ainda encontramos os valores unitários médios, mínimo e máximo, e aí quando a gente adotou o valor unitário médio, multiplicando então pela área construída, a gente obteve o valor de R$ 242.500. E aí, a segunda avaliação já compreendeu o período de 12 meses após a primeira, então ela foi entre abril de 2016 e março de 2017, nós analisamos 83 amostras, né? E aí nós obtivemos um coeficiente de correlação de 0,89 e uma significância de 0,01, significando que a gente obteve novamente um grau de fundamentação 3. Os nossos resíduos também foram analisados, 65% estavam entre menos 1 e 1, 97% estavam entre menos 1,96 e 1,96, mostrando também que estavam dentro da normalidade. E aí obtivemos novamente os valores unitários mínimo, médio e máximo. E aí, adotando o valor unitário médio e multiplicando novamente pela área construída, a gente obteve o valor de R$ 229 mil. Com relação à avaliação número 3, ela compreendeu o período entre abril de 2017 e dezembro de 2017. Com relação à avaliação número 3, ela compreendeu o período de abril de 2017 e 12 de 2017, porque foi nesse período que a gente finalizou o estudo. Foram analisadas 51 amostras, nós obtivemos um coeficiente de correlação de 0,91, uma significância de 0,01 e um grau de fundamentação 3. Os estudos de resíduos também foram realizados, 62% dos nossos resíduos estiveram entre menos 1 e 1, e 100% dos resíduos estiveram entre menos 1,96 e 1,96. E aí obtivemos, então, os valores unitários médios por metro quadrado, né, mínimo, médio e máximo. Adotando o valor unitário médio e multiplicando novamente pela área construída, a gente obteve o valor de R$ 198.900. Com relação à análise e comparação dessas avaliações, a gente consegue verificar no gráfico que houve um decrescimento entre os anos de 2015 e 2016, que foi o período da primeira e segunda avaliação, teve um decrescimento de 5,5, entre a segunda e a terceira teve um decrescimento de menos 3,1, e desde o início e fim do estudo, de 18,5. Conclusões, a gente consegue ver, então, que esses imóveis residenciais de padrão médio, eles serviram como base para os estudos, né? No total, a gente conseguiu, como eu falei novamente, 203 avaliações de imóveis no período. Ainda assim, a gente conseguiu verificar que os valores médios para os imóveis, eles vêm decaindo desde 2015, né? Porém, eles ainda estão dentro das faixas de preços definidas pelo mercado local, não estão muito discrepantes. Os modelos que foram criados, então, a partir dos dados coletados, eles se mostraram confiáveis, de acordo principalmente com os nossos coeficientes de correlação, determinação e significância que foram alcançados, né, em comparação com o que é sugerido pela bibliografia. E aí a gente conseguiu concluir que o mercado brasileiro sofreu, então, com a crise de 2015, necessitando se readequar, senão ele ficaria estagnado.
E aí aqui estão as nossas bibliografias, tá?